Quando a gente pensa em um laboratório de ciências, o que vem à cabeça? Provavelmente aqueles frascos com líquidos coloridos, fumaça. Mas olha, um laboratório moderno é muito mais do que isso. Pensa numa oficina de altíssima precisão. Cada ferramenta ali dentro, da mais simplesinha à mais complexa, foi pensada para ser uma chave para desvendar algum mistério da natureza. Então, o nosso roteiro aqui é o seguinte: a gente vai dar uma espiada por dentro de um laboratório, ver quais são as ferramentas essenciais, entender por que a precisão é um desafio tão grande e depois vamos focar em um instrumento que, sério, mudou completamente as regras do jogo. Entrar num laboratório de ponta é impressionante. A primeira coisa que salta aos olhos é a quantidade e a complexidade de tudo. É um verdadeiro arsenal de equipamentos e todos eles com uma única missão: fazer a ciência acontecer. Levar a descoberta. Bom, tudo geralmente começa com o básico, né? As vidrarias. E não é um corpo qualquer, a gente está falando de centenas de peças super especializadas. Vai desde o becker, para misturas mais simples, até balões volumétricos que são desenhados para ter uma precisão, assim, impecável. Aí, claro, vem o maquinário mais pesado. São centrífugas que giram numa velocidade absurda para separar materiais, espectrofotômetros que usam a luz para analisar substâncias. Enfim, são dezenas de equipamentos complexos que são, na verdade, o coração de qualquer pesquisa séria. E claro, não dá para esquecer dos coadjuvantes de luxo, os heróis anônimos do laboratório. Coisas como pinças, luvas especiais, agitadores magnéticos. Pode parecer detalhe, mas a verdade é que nenhum experimento funciona sem esses pequenos acessórios. Eles são fundamentais. Olhando assim, essa quantidade de ferramentas pode até parecer um caos, uma bagunça, mas, na verdade, existe uma ordem bem clara por trás de tudo. A gente consegue organizar todo esse material de um jeito bem simples, pensando na função de cada um. A lógica fica bem clara quando a gente olha assim. Cada ferramenta tem um trabalho específico. O becker de vidro, por exemplo, serve para armazenar e misturar. Já a manta aquecedora, como o nome diz, aplica calor. E aí vem os equipamentos mais sofisticados, como o espectrofotômetro, que são feitos para analisar. Funções diferentes pedem ferramentas e materiais completamente diferentes. Mas por que tanta especialização? Por que precisa de tanta coisa diferente? A resposta para isso está no maior desafio da ciência hoje em dia. A necessidade de ter uma precisão absurda, quase perfeita, quando se trabalha com volumes minúsculos, praticamente invisíveis. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, a pergunta é essa: como é que alguém consegue medir e transferir um volume de líquido que é menor do que uma única lágrima? E não fazer isso uma vez, mas centenas de vezes, com uma precisão absoluta. A resposta está na escala em que eles trabalham, o microlitro. O que é isso? É 1 litro dividido por 1 milhão. É uma quantidade tão, mas tão pequena que a gente mal consegue ver. E para trabalhar com algo assim, é preciso uma ferramenta desenhada só para isso. E foi exatamente para resolver esse desafio da precisão em microescala que a ciência criou um dos seus instrumentos mais famosos, um verdadeiro ícone de laboratório, a micropipeta. A função de uma micropipeta daquelas padrão, a monocanal, é até que simples de entender. Ela suga e depois solta um volume exatinho de líquido, sempre na casa dos microlitros. E detalhe, uma única amostra por vez. É um trabalho de altíssima precisão, mas que, como dá para imaginar, pode ser bem lento e repetitivo. E isso nos leva a uma questão importantíssima. Como é que se acelera esse trabalho todo sem perder nem um pingo de precisão? Especialmente em pesquisas que usam centenas, às vezes milhares de amostras. A resposta para isso foi, de verdade, uma revolução. Olha, a diferença entre as duas abordagens é brutal. O método antigo de transferir uma amostra por vez, além de lento, abre muita brecha para erro humano, para o cansaço. A grande virada foi a invenção da micropipeta multicanal, que consegue transferir 8, 12 ou até 16 amostras de uma vez só. Isso representa um salto gigantesco em velocidade e, principalmente, em consistência. E os benefícios, claro, transformaram a rotina dos laboratórios. A eficiência explode. Um trabalho que levava minutos passa a ser feito em segundos. A precisão também aumenta, porque o design mais avançado ajuda a minimizar a chance de erro humano. E essa versatilidade fez dela uma ferramenta indispensável em praticamente todas as áreas, da biologia molecular à química analítica. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. Porque a história da micropipeta multicanal
É, no fim das contas, a história de como a inovação em uma única ferramenta pode acelerar todo o progresso da ciência. Tem uma frase que resume isso perfeitamente. A micropipeta multicanal não é só um instrumento, ela é um pilar para produtividade e precisão. Ou seja, ela virou a base que sustenta a pesquisa nos melhores laboratórios do mundo inteiro. Isso é algo fundamental de se lembrar. Cada grande avanço científico que a gente vê no noticiário, seja um novo teste de diagnóstico ou uma vacina desenvolvida em tempo recorde, depende diretamente da precisão e da eficiência de ferramentas como essa. A grande ciência é sempre construída em cima de grandes ferramentas. Isso tudo acaba deixando a gente com uma pergunta para o futuro. Se uma ferramenta que basicamente move gotículas de líquido de um lugar para o outro conseguiu mudar tanta coisa, qual será o próximo instrumento revolucionário? E mais importante, que novas fronteiras do conhecimento essa nova ferramenta vai nos ajudar a explorar?